Olá pessoal, como eu mencionei no último vídeo que eu fiz falando sobre a lunação em Virgem, eu vim aqui fazer um vídeo para vocês para falar desse momento de lunação e também de eclipse referente ao mapa do Brasil, tá? Como eu falei no vídeo sobre a crise política no Brasil, que eu fiz já há algum tempo, eu utilizo um mapa no qual o ascendente cai em Peixes. Isso é uma particularidade minha. Eu dei uma estudada, eu dei uma analisada nos outros mapas e eu vi que o que mais bate realmente é o mapa que tem o ascendente em Peixes por N motivos. Bom, mas eu não vou me prolongar, porque esse vídeo não é sobre o mapa do Brasil, o estudo do mapa do Brasil, né? Na verdade é sobre o eclipse e esse momento que nós estamos passando atual aí. Bom, aqui está o mapa da lunação, né? Foi aquele mapa que eu passei para vocês, que eu fiz o vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho para quem não viu, ok? Então esse é o mapa da lunação e do eclipse. Agora, quando a gente pega esse mapa aqui e joga ele por sobre o mapa do Brasil, a gente vê que esse eclipse ele está ocorrendo praticamente em cima do Sol do Brasil. O Sol está a 14 graus, esse Sol está fazendo uma quadratura exata aqui para Marte, então está a 14 graus o Sol do Brasil, com um Marte no signo de Sagitário, no meio do céu, numa casa 10, em conjunção com Saturno. Isso mostra o quê? Primeiro, como é um aspecto de quadratura, essa energia é uma energia de aprendizado, de tensão e de muitos desafios. E como o planeta envolvido aqui é o planeta Marte já tem um significado de corte, de faca, de agressividade, de guerra. Mas quando a gente está analisando um mapa de um país, esse Marte representa também policiais, forças armadas, revoltas, brigas, atitudes impulsivas, tem uma energia competitiva, explosiva, embutida num desejo de conquistar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então é essa energia que está vindo para cima do presidente. Então, diante desse aspecto e nessa lunação e dentro desse eclipse, a gente vê o quê? A gente vê que houve uma disputa, realmente, né? Uma briga, uma competição pelo cargo entre o presidente e também o poder judiciário, ou seja, teve julgamento, teve o impeachment, ocorreu isso. E o novo chefe de Estado, ele vai assumir essa presidência com essa energia, com uma energia competitiva, com um ar de autoritarismo, com uma necessidade de mandar e desmandar, com uma energia de comando, com uma energia de guerra, com uma energia de autoritarismo, tentando de alguma forma repreender também a população, as pessoas, o povo. A Lua representa o povo, tá bom? O povo feminino, o povo masculino, todo o povo. Saturno representa as autoridades, tá? Que são os polícias, as forças armadas, toda essa galerinha aí que põe ordem na casa, que limita as pessoas, que prende, que investiga. Toda essa turminha aí tá ligado a esse Saturno, tá? Então a gente já sabe que está ligado às forças militares, todo tipo de autoridade que lida com regras, que lida com o povo. Então, durante essa lunação e também esse eclipse, a gente vai ver muito esse confronto de povo e essas autoridades, esses limitadores. E, infelizmente, esse aspecto aqui pode trazer, sim, muitas brigas, muito confronto, muita gente revoltada, né? Ainda tem esse Urano que está fazendo um quincúncio fortíssimo aqui com Mercúrio do mapa do Brasil. E então as pessoas vão se revoltar pelas redes de comunicação, vão falar muita coisa, não vão se entender, vão falar linguagens diferentes. É essa divisão que está tendo de direita e esquerda, de petistas e não petistas, ou seja, a agressão e a revolta vai ser muito pela fala. Essa energia não vai ser fácil para ninguém. Essa energia também é uma energia desafiadora. A gente precisa encontrar um entendimento, procurar compreender e aceitar a ideia do outro, a visão do outro. Mas esse aspecto, por esse Mercúrio estar próximo aqui à autoridade maior, que é o presidente, como o Mercúrio da lunação está retrógrado, pode ser que algumas surpresas surjam, referentes a assinaturas ou a decisões que são tomadas no sentido de manter ou não alianças ou ligações ou coligações com partidos ou com algum tipo de relação ligada ao exterior também, que a gente tem que ver que o regente
de Áries está aqui, olha, em Sagitário, que está fazendo aspecto para esse Sol também. Então podem ter surpresas, pode ter algum tipo de arrependimento de alguma decisão que foi tomada ou alguma coisa que foi assinada e que talvez o Temer, por exemplo, tenha uma necessidade de querer mudar isso porque não percebeu talvez algo que estava fazendo. A questão é que muitas coisas que foram assinadas hoje, muitas decisões que foram tomadas hoje, por esse Mercúrio estar retrógrado, nesta lunação e neste eclipse, pode se tornar um arrependimento muito grande lá na frente, principalmente daqui a 6 meses, quando nós tivermos essa lunação aqui em Peixes do ano que vem, que aí é a conjunção de Sol e Lua aqui. A gente está com um stellium enorme, gigantesco dentro dessa casa 7 aqui, né, que vocês estão vendo aí. O que isso representa nessa lunação para o Brasil? Agora é hora de arrumar a casa legislativa, o Congresso. Vamos reorganizar as alianças, vamos montar estratégias. Só que existe esse desafio. E esse desafio que está vindo aqui para Sagitário tem a questão ética e moral. Então pode ser que a autoridade maior do Brasil hoje, que é o Temer, venha arrumar a casa ao modo dele. Então ele tem o desafio de manter a ética e a moral em tudo que ele fizer. Se ele não fizer, isso vai ser visto. Isso vai ser revelado para o mundo, vai ser revelado de alguma forma para a população. A partir de agora, tudo aquilo que ele fizer vai ficar avisado. E tudo pode voltar para ele como forma de cobrança. E essa energia da autoridade maior pode ser também que venha a querer agredir aqueles que vão contra a sua ideia, aquilo que ele acha que é certo, aos seus ideais. Então ele pode utilizar o seu poder hoje e fazer um estrago, se não for do jeito que ele quer. Essa autoridade que entrou agora no poder, junto com essa alunação, ao meu ver, ela tem 2 escolhas. Ou ser um grande transformador, ou ser uma pessoa que vem para arrebentar com o povo. Porque ele está com o poder do povo nas mãos. Porque é a alunação, é a lua, é o eclipse. Então é como se o sol entregasse para ele o povo. Deu a ele o poder de governar o povo. Se ele tiver dignidade, honestidade, caráter, compaixão e respeito pelo povo, ele pode vir a fazer um grande governo. Agora, se ele entrar com o idealismo dele, como um ditador, ditando regras, dizendo como deve ser feito, aqui, olha, esse Plutão aqui, olha, ele está com muito poder. Esse presidente, nessa alunação, está com muito poder. O que ele quiser destruir, ele destrói. O que ele quiser fazer, ele faz. É como se fosse assim. O poder foi dado para uma pessoa que depende da índole dela. Se existe amor, se existe respeito, se existe ética e se existe moral, pode ser que venha para fazer uma grande transformação. Se não existe isso, a população, o povo, pode cair na mão de um ditador, realmente, de uma pessoa que vai fazer um estrago enorme. Essa energia que está aqui no mapa é uma energia de um come quieto. É uma energia virginiana, uma lunação em virgem. É aquela pessoa que fica meio por trás, que fica mais caladinha, que fica ali só observando. Então essa energia está sempre mostrando o serviço, está sempre ali ao redor. Só que os aspectos mostram o quê? Mostra o lobo em pele de cordeiro. Então é importante durante esses 6 meses que vai chegar aqui, olha, em Peixes, ali em março do ano que vem, de 2017, é a gente ficar atento ao que este homem vai fazer. O que ele está planejando pra gente. Ficar atento a todas as alianças, a tudo que ele comunica, a tudo que ele fala. Ele e aqueles que estão aliados a ele. Ou seja, não é só olhar o Temer, observar, ficar alerta a ele, mas ficar alerta a todos aqueles que estão aliados a ele. Porque é durante esses 6 meses que a gente vai sentir quem é essa pessoa e o que essa pessoa vai fazer. Lembrando que no mapa que eu falei sobre a crise no Brasil, 2018 é um ano muito e extremamente crítico. Então pode ser que durante esses 6 meses, dependendo daquilo que ele vai intencionar durante esse governo dele, a gente pode colher aqui ervas bem daninhas ou então frutos bem saudáveis. Não tem outra saída a não ser esperar e ver o que é que esse homem vai fazer, né? Só que se o povo se revoltar muito contra essa autoridade pode ferrar todo mundo. Deixa eu tirar aqui esses riscos. Eu acho que está começando a ficar difícil de ver, né? Porque esse aspecto de quadratura aqui pode transformar ele num verdadeiro ditador. E a arma que ele pode utilizar para atingir este povo é atingir o bolso
das pessoas. Agora, como a gente viu no vídeo anterior, nessa lunação Vênus vai estar a 2 graus do signo de Libra. Então a Vênus no mapa do Brasil tá aqui, olha, linda e maravilhosa, domiciliada. Aqui está o poder parlamentar, aqui estão os patrocínios, aqui estão as instituições particulares, os empresários, as pessoas com muito dinheiro, a elite. Esses vão agora simplesmente deitar e rolar com dinheiro público. Então, aumentos de salários, benefícios, bonificações e tudo que eles puderem tirar dos outros, que Casa 8 que está ligada ao fundo monetário, né, ao dinheiro do povo, o dinheiro do povo que está sendo guardado, que está sendo administrado, eles vão fazer uma festa. Podem esperar que vai ter farra com o dinheiro público, sim, e muita farra. Essa Vênus está fazendo uma quadratura exata com o Netuno natal do Brasil. E como a gente sabe, os nossos políticos não são nada éticos, não são nada honestos, então é ser muito otimista para achar que essa quadratura aqui vai ser um desafio e que eles vão superar esse desafio, vão ter sabedoria para lidar com esse desafio no mapa. Aí é pedir demais, né? Então vai ter festa, muita festa. Não só a grande maioria dos políticos, eu não vou generalizar, mas também todos aqueles que têm aliança com o governo, ou seja, empresas privadas vão ganhar uma baba, vão fazer uma festa, a coisa vai ficar solta ali, todo mundo vai poder fazer o que quiser. Só que durante esses 6 meses, a imagem do Brasil pode repercutir muito negativamente lá fora. E o Brasil não é Brasil sendo sozinho, não tem como. Então essa imagem do Brasil para o mundo pode repercutir de forma muito negativa e pode dar um freio de alguma forma nessas pessoas, nessa baderna. Por que eu digo isso? Como esse Marte e esse Saturno estão no meio do céu em Sagitário, ou seja, a bagunça, a baderna, a farra dos políticos no Brasil não vai ser perdoada internacionalmente. O Brasil ele cresceu muito também por conta da relação internacional que ele criou, pelos elos internacionais que ele criou. Ele começou a se comunicar muito bem com os outros países, a fazer aliança com outros países. É o meio do céu do mapa do Brasil. Então a gente tem que buscar realmente trabalhar uma relação com o estrangeiro, uma relação internacional, fazer alianças, trabalhar em conjunto. O Júpiter em Vênus mostra de alguma forma essa troca, esse comércio internacional que a gente tem, principalmente comercializando os nossos alimentos, a nossa agricultura, ou seja, a gente tem muita exportação e muitos negócios internacionais. E uma forma de frear e colocar ordem na casa pode ser o não reconhecimento internacional do nosso governo. E essa relação internacional começar a ser cortada, a ser limitada. Aí essa quadratura aqui vindo num sentido de cobrança. Não estão fazendo direito? Não estão respeitando? Estão fugindo dos ideais morais e éticos? A gente vai cortar qualquer tipo de relação, casa 7, casa de relação internacional aqui. Então pode ser que as relações internacionais com o Brasil sejam limitadas e venham a prejudicar muito, não só o governo, mas também o povo. Só que o povo vai sentir isso depois, porque essa reação é uma reação de longo prazo. A gente está falando de Sagitário, que é uma coisa expandida. Então aquilo que é muito grande às vezes não é entendido nos mínimos detalhes. E obviamente nessa casa 1 aqui a gente tem Netuno em domicílio, que já está aqui há um tempão, e na troca dessa autoridade, esse Netuno retrógrado ele pode representar um retrocesso, uma imagem bem mais distorcida do que já era lá para fora, ou seja, é o famoso antigo queimar o filme. O filme do Brasil ficou e está queimado. Está queimado dentro do quê? Dos assuntos políticos. E mais uma vez, a nossa imagem para o mundo está mais distorcida, mais incerta do que nunca. Praticamente ninguém, nem dentro e nem fora do país, consegue entender de fato o que está acontecendo. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo? O que esse país quer? Para onde esse país vai? Ninguém sabe. Ninguém sabe a direção que esse país está seguindo. Ninguém. Provavelmente, né? Ninguém. Não vou generalizar aqui. E podemos esperar grandes mudanças em termos financeiros e administrativos com esse novo senhor que está aí no governo. Desculpe, se eu pudesse eu nem citaria o nome dele. Então é isso, pessoal. Para fechar essa lunação, esse eclipse que está ocorrendo com toda essa mudança de governo, de chefe de estado, existe uma possibilidade de arrumar a casa, mas existem muitos desafios. Para que tudo desse certo, de verdade, a autoridade do Brasil precisava ser uma pessoa realmente muito honesta, com muita moral,
eleitoral, sabe, com muita verdade, com muitos projetos feitos de uma forma que pudesse se orgulhar. E realmente não é isso que a gente tem aí no nosso quadro político, né? A gente tem uma bancada de ladrões, todos os poderes hoje nós temos pessoas que têm processos, que têm ficha suja, que estão sendo investigados, ou seja, todo mundo sabe que ali tem uma corja que está comandando esse país. Agora, com esses desafios que esse eclipse traz, que essa lunação traz em cima do sol do Brasil, nesse momento tão simbólico, pode trazer sim muitos problemas para a população. O povo pode sofrer muito, principalmente o povo que não está ligado a essa elite que vai deitar e rolar. Isso está nítido no mapa. A elite, as empresas, os bancos vão deitar e rolar. Casa 8 tem a ver com banco, com financiamentos. Nossa, eles vão deitar e rolar. Vão fazer a festa realmente. Só que existem olhos estrangeiros de olho em nós. Então esses olhos vão tentar botar ordem também na casa. Então, de alguma forma, a gente tem um respaldo lá de fora. Se eles cortarem recursos, se eles limitarem importações, pode ser que essa turminha da farrinha aqui, olha, sinta. E aí, freie e pare. Então é isso, gente. Então agora é esperar e ver realmente como é que esse senhorzinho aqui vai comandar o nosso país, junto com a equipe maravilhosa e as alianças maravilhosas que ele fez, e vamos ver o que vai acontecer aí com o nosso país. Mas está num momento de muito desafio. E como eu falei no vídeo da crise no Brasil, 2018, o mapa progredido que foi visto, a gente vê ali que tem muita coisa para acontecer, e muita coisa envolvendo o povo, envolvendo lutas, rebeldias, muita revolta, ou seja, é aquilo, né? É um momento de transição para esse país. Ou esse país muda ou esse país muda. E para ver essa mudança precisa mexer nesse balde, né? E a sujeira que está no fundo sobe. É o que esse Plutão está fazendo no mapa do Brasil. Então a gente tem um período aí até 2020, que eu também falei no outro vídeo, que dali não passa, né? Pode ser que a grande revolução no Brasil aconteça ali em 2020, que é onde as pessoas vão chegar e vão falar, basta, não dá mais, a gente precisa mudar. Porque o que aconteceu aqui, venhamos e convenhamos, foi uma certa forma de parar as prisões e as investigações que estavam acontecendo, porque tinha muito bambambam sendo preso, e o Congresso Nacional estava começando a ficar ameaçado, tanto que tem as gravações ali do Jucá. Então, gente, não tem o que esconder aqui, né? Tem muita manobra política em tudo isso que está acontecendo. Agora, se o povo deixar, a corrupção vai correr solta, vai continuar correndo solta. E aí é o que eu digo, em 2020, 2018 já vai ser um grande boom. Mas em 2020, eu acho, acredito eu, pelo que eu já vi, dos aspectos que vão ocorrer em 2020, o bicho vai pegar. Aí sim vai ser a grande revolução, principalmente para o Brasil. Então é isso, pessoal. É a gente realmente ficar alerta e olhar as verdadeiras intenções desse novo governo e fiscalizar. Cabe ao povo ficar de olho. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba. E se você ainda não é inscrito no canal, é só se inscrever, tá bom? Nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.